Artimage Studios apresenta Press Workers. Bom, hoje estamos aqui com Renan Xavier, chefe de comunicações do Instituto Social do Mercosul. Desde o início do projeto Juventude e Fronteiras, o Renan vem trabalhando, em 2019, vem trabalhando nessa empreitada aí. Atua na implementação do projeto com a UNFPA, da ONU. Então, o Instituto Social do Mercosul, para quem não conhece, é uma instância técnica regional de pesquisa e investigação no campo da política social do Mercosul. Nasceu nas reuniões do Mercosul lá em 2017, né? 2007, perdão. As autoridades do Mercosul criaram esse instituto que começou a funcionar em 2009. Tem a sua sede em Paraguai, a função do Paraguai. Então é ali que está funcionando o Instituto Social do Mercosul. E hoje queríamos falar com o Renan, então, para conhecer um pouco mais da questão do funcionamento desse projeto que tem como leque a juventude da fronteira, né? Então, Renan, prazer receber você no nosso meio. Muito obrigado. E queríamos conhecer de primeira mão qual foi a situação que vocês encontraram quando começaram a trabalhar. Bem, obrigado, Richard. Obrigado ao projeto de vocês também por estarem acompanhando o projeto Juventudes e Fronteiras do Mercosul, por esse interesse também, tanto em jovens como em fronteiras, né, que é um tema que é bastante chave para o Instituto Social do Mercosul. Como você bem falou, né, a gente trabalha já há pouco mais de 10 anos aqui em Assunção. Nós somos um organismo técnico de pesquisa no âmbito social do Mercosul. Nossa agenda é bastante ampla, né? Trabalha desde temas como saúde, educação, acompanha questões mais específicas como juventudes. A questão das juventudes, ela surge a partir de uma iniciativa do Fundo de População das Nações Unidas, né, que já há algum tempo vem colocando essa agenda em evidência, né, principalmente trazendo à tona essa questão dos investimentos que municípios, que o poder público realiza em relação aos jovens, né, às suas juventudes locais. Isso porque, por exemplo, entende-se que a nossa região, né, os nossos 4 países, enfim, na verdade toda a América Latina, ela tem um bono demográfico importante em relação às juventudes, né? Isso significa que existe uma janela de oportunidades significativa para que os países, as comunidades possam aproveitar em relação ao futuro, e é por isso que, por exemplo, discute-se essa questão do investimento social nas juventudes, né, nas suas questões, nos seus desafios, pensando exatamente no futuro, né, que esses jovens já envolvidos com as suas comunidades, envolvidos com o mercado de trabalho, envolvidos nas questões acadêmicas, né, para que eles possam contribuir cada vez mais às suas populações, né, contribuir de uma maneira integral, de uma maneira forte, né, às suas comunidades, ao desenvolvimento local dessas comunidades. E para que eles façam isso, né, claro que precisa existir investimento nas juventudes em relação, claro, à educação, à capacitação, à formação deles, e entendendo também todo esse ciclo de vida por qual eles passam, né, no sentido de que eles cheguem, por exemplo, a uma fase adulta, uma fase em que eles possam contribuir às suas comunidades de uma maneira mais efetiva, com saúde, com educação, com oportunidades de trabalho adequadas. Então, daí surge a questão do projeto, né? A gente se envolve com o projeto trazendo toda essa questão de fronteira que nos interessa muito. O Instituto ele tem uma série de pesquisas em fronteira, né, analisando vários âmbitos sociais da fronteira, contribuindo a essa observação de que há uma dimensão social da integração que se faz muito presente em regiões de fronteira, né, há questões de cidadania regional, há questões de direitos, né, de benefícios, e, claro, de muitos desafios nessas regiões de fronteira, e é por isso que, claro, o Instituto analisa essas questões e tenta contribuir junto aos estados, junto ao poder público local, junto a entidades sociais, na discussão, na reflexão e na tomada de decisão em relação a essas questões, né? Por isso que um tema surge em relação ao Instituto, né? A gente analisa nesse projeto Juventudes e Fronteiras
no Mercosul 4 pares de cidades mais específicas, né? 2 pares, enfim, 2 cidades por país, mais ou menos, e aí a gente tem esses parzinhos que se formam, né? Então a gente tem no Uruguai, por exemplo, Rivera com Santana do Livramento no Brasil, temos Salto e Concórdia com a Argentina, aí na Argentina a gente tem, além de Salto e Concórdia, temos Posadas Encarnación, e aí já fazendo a fronteira com o Paraguai, e aí pelo Paraguai nós temos ainda a fronteira de Ciudad del Este e Foz do Iguaçu no Brasil, né? Então há uma série de dados que surgem das pesquisas iniciais, né, em relação a esse conjunto de, enfim, conjunto de temas com que o projeto trabalha, né, que trabalha um pouco com o perfil sociodemográfico, social, né, também demográfico, também, enfim, de infraestrutura do lar, que esses jovens habitam, questões de saúde, questões de educação, questões de uso do tempo, né, e ocupação dessas juventudes nesses pares de cidade, e como isso se relaciona também com indicadores nacionais, e por aí a gente começa a fazer várias análises, né, que podem ser observadas a partir desses dados que são observados num primeiro momento, né? Então, nesse sentido, trazendo apenas uma informação sobre o tempo do projeto, né? Enfim, algumas etapas que a gente já passou e o que ainda está pendente, né? Então, o projeto começa com uma fase de pesquisa muito forte, né? Analisando esse perfil das juventudes nessas cidades de fronteira. Depois a gente tem uma implementação de uma metodologia específica que tem a ver com questões mais específicas de entender o gasto público em saúde, em adolescentes jovens, né, que é uma segunda fase da pesquisa que vem sendo implementada em 3 pares de cidades. Essas informações já foram analisadas pelos grupos em território, né, que estiveram, claro, tanto com informações e documentos das instituições públicas locais, como com informações também junto às próprias juventudes, né? Que essa segunda etapa ela tem, então, essa questão de trazer à tona essas informações de gasto social em juventudes e adolescentes, e também uma etapa de ouvir os jovens e as juventudes, seus diversos coletivos que estão nessas zonas de fronteira, sobre desafios de como é crescer nessa região de fronteira, né? E para numa terceira etapa do projeto fazer sim uma questão mais vinculada à incidência em relação a esse conjunto de informação. Então nós temos aí um conjunto de informações bastante amplo, né? O projeto ele tem toda essa questão de reunir essas informações qualitativas e quantitativas para um terceiro momento, que é o momento mais final, a partir desse conjunto de informações, verificar que linhas estratégicas que podem ser organizadas e coordenadas com o UNFPA ou com o poder local, para tentar, de alguma maneira, a partir dessas informações, a partir dessas percepções das juventudes, o que fazer de modo mais estratégico, né? Mas a partir de toda uma série de evidências, uma série de informações que surgem desses dados, desse processo anterior da pesquisa, né? Mas o que vem sendo observado, principalmente, claro, isso está sendo analisado ainda, né? Mas, de qualquer maneira, o que vem sendo observado é que há sim gastos ou investimentos, né? Isso vai depender da postura de como se observa a questão das juventudes, né? Mas há sim, claro, políticas específicas para jovens, mas principalmente políticas mais amplas, né? Ou seja, porque o jovem ali ele se encaixa também no setor de educação, então embora no setor de saúde, embora às vezes ele não entra como um público-alvo tão específico, né? Ele entra como uma população geral, mas ele recebe, claro, grande parte dos recursos que são vinculados à educação, uma parte dos recursos vinculados à saúde, uma parte dos recursos vinculados a questões de participação social e ócio, né, atividades de ócio recreativas, né,
Mas o que talvez fique claro com o projeto é que falta definir recursos que sejam específicos para a juventude, né? Você vai ter, claro, os jovens e as jovens, né, sendo, claro, observados em torno a várias políticas públicas, né, mas às vezes sem um recurso específico para a juventude, ou sem uma caracterização da juventude como um público específico, como você vai encontrar às vezes com a população de terceira idade, com a população de crianças, né, que às vezes tem esses recursos muito bem definidos, né? A juventude em si ela não teve esse processo, porque ela se encaixa de uma certa maneira de um modo mais transversal em outras políticas, né? Então esse amadurecimento sobre, enfim, tanto sobre as metodologias públicas vem sendo feito, né? A gente observa, claro, às vezes essa dificuldade, né, de separar o que é para a população em geral, o que é específico para a jovem, né? Porque você vai ter políticas aí de educação, por exemplo, quando se fala em universidade, você não necessariamente discrimina, né, o que é para uma população até 24 anos, o que é para uma população geral, né? Quando a gente fala, às vezes, em bolsas para universidades ou em vagas universitárias, né? Que a maior parte vai ser a juventude, mas não necessariamente apenas, né? Então, tem uma série de observações que são importantes, que derivam um pouco dessas análises, e talvez o que fique cada vez mais claro é a importância de que isso seja observado, né? De que a juventude tem um espaço, que merece um espaço, né? A gente, a partir dessas análises, vem fazendo, por exemplo, esse acompanhamento do que eles consideram como a agenda política própria deles, né? Dessa população de jovens. E aí você observa, assim, uma questão vinculada a oportunidades de trabalho, como uma das questões mais importantes que surgem, né? Porque às vezes eles se formam nessas universidades ou nesses centros de fronteira, querem ficar nessas regiões de fronteira, mas acabam tendo que migrar, né? Tem uma série de políticas que também, às vezes, a gente pode começar a observar e amadurecer para que sejam políticas também vinculadas à juventude, né? Por exemplo, eles passam por questões de migração forçada, às vezes, ou de uma migração, às vezes, sem documentos, né? Essa população de juventude, às vezes, acaba migrando para trabalhar, ou trabalhando e atravessando as fronteiras, né? Com muita informalidade, né? Porque as oportunidades estão ali e às vezes, a juventude não fica tão interessada, por exemplo, na previdência, né, social, que, né, nesse processo de aposentadoria que vai ser só ao final às vezes ao final da vida, né, ou quando tem algum problema de saúde prévio, né, mas acaba se empregando também de uma maneira informal. E depois, por exemplo, a pandemia nos mostrou isso, né, e isso também aparece nos estudos, o quanto a proteção social, às vezes, para um jovem que trabalha de um modo informal, ela não é tão ampla quanto a proteção social de um jovem que trabalha formalmente, né? Então, como nesse momento da pandemia, por exemplo, em que houve muita demissão, né, muito afastamento de trabalho ou abandono, né, por exemplo, nessas regiões de fronteira em que às vezes o jovem tinha que atravessar a fronteira para trabalhar, então o jovem se viu realmente sem emprego e às vezes sem a proteção social do Estado, se ele trabalhava informalmente antes, né? Quando que, se ele trabalhasse formalmente, né, ele, por exemplo, em alguns países teria acesso a seguro-desemprego e a uma série de alguns outros elementos de política pública que o jovem, às vezes, quando trabalha informalmente, não tem. Então, quer dizer, a pandemia nos mostrou muito essas questões, né? E o projeto vem nos mostrando exatamente as preocupações, os desafios das juventudes com esses elementos, né? Principalmente trabalho, mas também questões como composição da família, ou questões mais vinculadas à saúde, né? A importância dos cuidados com a saúde já desde a juventude, como questões muito importantes que surgem dessa observação, né? E a juventude de fronteira, ela também elenca como um dos desafios e uma das questões que eles se interessam, né, de conhecer um pouco melhor, por exemplo, direitos regionais, o direito a questões de como
como pode migrar para trabalhar, né? Então, tem uma série de elementos, ou como acessar o serviço de saúde do outro lado da fronteira de um modo mais amigável, né? Que são questões que o próprio bloco ele se interessa, se importa, né? Existem várias frentes de diálogo com as fronteiras, né? Como um todo, dentro do Mercosul, mas isso também demonstra como o jovem se interessa pelo processo de integração e como o jovem ele verifica benefícios desse processo, né? E como ele, de uma certa maneira, ele solicita um pouco mais de informação nesse sentido, né? Então, o projeto ele trabalha com uma série de frentes, né? Então, nós temos sim uma série de informações que surgem desde as pesquisas qualitativas como as pesquisas quantitativas do projeto, mas demonstra, sim, uma área de estudo, uma área de pesquisa inédita, né? Porque fazer essas comparações com jovens de fronteira, a gente verifica que não se faz com muita profundidade, ainda mais em questões tão específicas como, enfim, como a educação, a migração, o trabalho, especificamente dessas juventudes, dessa população. Então, sim, elenca uma série de informações e o projeto aí, nessa fase agora, ele busca sistematizar essas informações para realmente entender esse cenário e verificar de que maneira consegue se avançar em trazer realmente os benefícios que essa população também solicita, né? Mas, de uma certa maneira, nesse momento se escuta, né, essa juventude, se verifica a partir dos dados, essas evidências, e se verifica de que modo se avança a partir de questões bastante concretas, né? Um pouco esse panorama da análise que eu faço em relação aos avanços do projeto. Renan, enquanto a gente está falando, o mundo está mudando, né? E com essa questão da internet hoje, o mundo muda mais rápido ainda. Mas tem uma questão que não tem mudado nunca, desde que foi criada a nossa região sul-americana, que é a questão do contrabando. E tem muito a ver com o que tu estava falando, né? A questão da educação, que tem na fronteira do Uruguai, por exemplo, tem 3% somente da população com estudo universitário ou terciário, como chamamos nós, e tem a questão do primeiro trabalho, que tem muito a ver com a juventude e com a fronteira. E o contrabando tem sido muito o primeiro trabalho de muita gente na fronteira. Essa questão tem sido analisada por vocês, o contrabando nas fronteiras, como um modo de vida, porque não tem somente no Uruguai e Brasil, né? Tem na Argentina, Paraguai, tem uma realidade que é nossa, somente do Sul-América. Então, como é que o Instituto Social do Mercosul tem encarado essa situação do contrabando nas fronteiras? Uhum. Essas questões de, claro, tanto contrabando como a migração forçada, né, às vezes para trabalhos no exterior, né, ou redes, de fato, de aliciamento, enfim, principalmente de meninas, né? Você tem, sim, essas questões como muito presentes, né, em regiões de fronteira, né, porque você tem um fluxo que é muito facilitado, né, de um lado para outro, né, da fronteira, fronteiras muito assimétricas, às vezes em questões de observação, de quais são os limites legais, né? Enfim, você tem uma série de fenômenos que não são recentes, né? São fenômenos que realmente vão se tornando cada vez mais complexos, né? E sim, redes que estão nessas regiões de diversas naturezas, né? E sim, né, eu acho que você foi muito claro quando você já faz a pergunta, né, no sentido de que a juventude, se ela não encontra oportunidades, às vezes formais ou adequadas às suas perspectivas, enfim, de vida, né, às vezes elas acabam, sim, ficando mais vulneráveis a essas redes todas, né? E muito próximos dessas redes que já estão instaladas nessas regiões, né? Então, há uma preocupação do projeto em escutar, analisar essas questões, né? Elas aparecem, sim, nos estudos. A gente não tem questões quantitativas em relação a esse tipo de métrica, a esse tipo de indicador, né? Mas a gente observa que sim, que há uma informalidade forte nas juventudes, que essas populações elas são mais vulneráveis, né, do que populações de jovens que estão em regiões mais centrais dos países, né? E claro que observa-se que essas juventudes podem estar cada vez mais próximas de redes enfim, de crime organizado
ou enfim, redes diversas que estão nessas regiões, né? Isso, claro, vai aparecer nos estudos, isso aparece como algum elemento no sentido da necessidade de você ter regiões cada vez mais harmônicas, abertas, né, de um diálogo cada vez mais aberto, às vezes com o próprio poder público, no sentido de que as pautas e prioridades sejam atendidas, né, dessas juventudes, visando também minimizar que o diálogo se dê, né, desses coletivos, dessas juventudes, com outras estruturas não institucionais, né? Então, isso se observa, nós estamos atentos a essas questões. É lógico que a questão quantitativa ela não aparece, né, porque o estudo ele não tinha ferramentas específicas para trabalhar essa questão, a gente acaba trabalhando uma série de questões, né, nesse sentido. Também não é o intuito de saber quantos são, quantos não são, né, mas sim há espaços de regiões de fronteira que estão mais vinculados a redes e outros menos, né, de uma certa maneira, né? Isso, claro, é um processo que acontece também sem a juventude, né? Ela não necessariamente é o público principal, talvez, dessas redes, né? Mas sim acaba sendo um espaço, enfim, em que elas podem se inserir, e por isso que há uma importância de você ter a juventude da fronteira como um ponto de atenção dessas regiões, né? Para que elas realmente contribuam às suas comunidades de uma maneira formal, institucional, adequada, para que seus pleitos, suas necessidades sejam atendidas de um modo institucional, né? Entendendo que sim, caso, né, elas fiquem em situações de precariedade ou em uma situação mais complicada em relação às suas oportunidades, elas tendem a buscar outras questões de oportunidade. Uns vão migrar, né, para outras regiões, outros às vezes vão encontrar nessas redes uma subsistência, né? Então varia bastante, aparece, mas são questões que chamam a atenção, sim, no todo do projeto, né? Falta verificar de que maneira se avança em relação a esses pontos, mas aparecem sim como uma questão de atenção, né? Um ponto de atenção. Ok. A começo desse ano você me falou que tinha um estudo que estava pronto para sair, que tinha uma informação para divulgar. Você pode compartilhar conosco essa informação? Qual era? Na verdade, tem uma série de estudos que eles estão sendo, que são exatamente essas do gasto público, né? Que nessa segunda etapa do projeto, então a gente foi exatamente para os territórios, né? E ali, por exemplo, foram montadas 3 equipes, né? Em 3 pares de cidades, que trabalharam com as juventudes e que trabalharam com o poder público no sentido de trazer essas informações do gasto público, né? Essas informações, claro, estão sendo analisadas, né? Todos os estudos foram concluídos. Houve uma pesquisa específica com as juventudes em relação a quais são os desafios que elas verificam em crescer nessas regiões de fronteira. Elas montaram agendas políticas específicas sobre os temas que as preocupam, né? Então, essas informações, como que a gente já analisou um pouco antes, questões de serviços amigáveis nas regiões de fronteira, né? Um atendimento mais facilitado para jovem, enfim, para a população em geral, mas para os jovens também, né? De fronteira. Do outro lado da fronteira, seja para a saúde, para a educação, para trabalho, né, para a proteção social. Então, isso aparece, por exemplo, nesses estudos que ainda não foram publicados, né? Essa importância de ter um diálogo maior com os poderes públicos, né, e com entidades e empresas em relação às suas oportunidades de trabalho. Isso também aparece como uma demanda dessas juventudes, né, que também nesses estudos não publicados. A gente tem uma série de dados específicos sobre o impacto da pandemia sobre a saúde das juventudes, né? Isso de uma maneira mais quantitativa. Esses dados também estão sendo analisados, mas aí aparecem algumas questões como violência doméstica, né? Que os dados realmente cresceram em relação à pandemia, né? Observação da violência doméstica, né? Claro que aí tem um recorte de gênero, né?
as meninas sofrem mais do que os meninos, mas, de uma certa maneira, ambos os gêneros identificam, né, essas questões de convivência um pouco mais difícil durante a pandemia, né, durante esses momentos de confinamento, né. Você tem, claro, toda essa questão, uma questão de desilusão, de falta de expectativa e de perspectiva, né, das juventudes, né, alguns índices vinculados a um estresse maior, a uma preocupação em relação aos horizontes de vida, né, que aparecem, né, pelas juventudes. Isso tanto no estudo já publicado, como nesse estudo em relação a questões de saúde, mais específicas de saúde, né? Como eles veem o tratamento de saúde do outro lado da fronteira, né? Então, de que maneira foram afetados pelo fechamento de fronteiras, né, que a gente passou aí pela pandemia. Então, essa série de estudos e de dados, elas aparecem nos estudos. Eles estão sendo analisados pelas oficinas locais do UNFPA, né, com bastante cuidado, né, porque tem uma série de informações que foram feitas a partir de entrevistas com as juventudes, a partir de formulários e de pesquisas mais amplas, né, com essas juventudes. Então, essa série de dados vem sendo analisada nesse momento, né? Então, para esse semestre, claro, os estudos eles estão avançando na parte de revisão. Então, para esse semestre a gente vai ter novidades em relação à publicação dos mesmos, né? Eu não tenho aqui as informações de quantitativas de todos, né? Porque realmente tem bastante material, né, que foi desenvolvido. Mas em síntese é um pouco isso que eu venho mencionando, né? Claro que tem muitas agendas que são muito locais, né, que as juventudes fazem em relação, por exemplo, à educação, ao transporte, a uma necessidade às vezes de um vínculo maior de trânsito entre algumas regiões de fronteira, né? Enfim, tem uma série de pontos de agenda que aparecem, a questão do meio ambiente também, né? Essa vontade, essa intenção de que as regiões cada vez mais respeitem questões de meio ambiente, né? Isso tudo aparece um pouco como uma demanda das juventudes pensando as suas comunidades para o futuro, né? Então, isso deve ser apresentado no decorrer do semestre e, enfim, eu fico à disposição para nesse momento a gente também voltar a conversar mais especificamente sobre esses pontos que vão aparecer e que são muito interessantes, que vêm sendo, enfim, que aparecem, mas que vão ser trabalhados de uma maneira um pouco mais institucional no seu próprio momento, né? Ok. Finalizando já a entrevista, queria saber como é essa terceira parte que você falava do projeto, como é daqui em mais o trabalho da UNFPA com o Instituto Social do Mercosul, como é que vai ser esse ano, por exemplo, pós-pandemia, né? A gente acredita que isso já acabou. Como é que vai ser de agora em diante para vocês o trabalho com a cidadania da fronteira, com a população da fronteira? Uhum. A gente tem como uma terceira etapa que é exatamente essa questão mais vinculada à incidência no território, né? A partir desses insumos, dessas evidências que surgem, mas de definir, isso também vem sendo feita uma consultoria específica nesse sentido, né? Então, analisando essa série de informações que surgem do projeto, tanto qualitativas como quantitativas, né? Porque o projeto ele gerou, enfim, bastante informação. Então, tendo essa visão agora do todo e do específico, do territorial, né, de que maneira UNFPA e o próprio Instituto podem caminhar juntos em alguns pontos específicos de agenda que são identificados pelas juventudes, que têm as evidências nos próprios estudos, né? Então, isso, claro, vai aparecer também num segundo momento, esses pontos específicos, né? Mas eles vão ter a ver, sim, com um diálogo cada vez mais amplo, com coletivos de jovens, com o poder público local, em relação a pontos específicos da agenda, campanhas públicas que podem surgir em relação a pontos bem específicos da agenda, né, visando sensibilizar tanto o poder público como entidades sociais, né, que as juventudes precisam ser atendidas ou ser entendidas de alguma maneira em relação a alguns dos pontos, né? Há uma tentativa de fazer também, claro, eventos públicos nesses locais, apresentando toda essa informação, trazendo desde vereadores a questões das prefeituras locais,
para discutir também esse tema, né? Então, apresentar esse tema na agenda pública local, mas a partir sempre de evidência, a partir de mensagens claras em relação a essa necessidade de se trabalhar o tema da juventude e esses pontos de agendas mais específicos, né? Então, é esse mais ou menos o cenário que a gente imagina, né? Que já é de uma certa maneira prevista no projeto, né? De apresentar essas informações e de dialogar cada vez mais de perto com os coletivos, né? E com as prefeituras ou o poder público, né? E também buscando ampliar esse espaço de diálogo dentro das prefeituras com esses coletivos, né? Para que eles também não precisem de instituições regionais ou instituições ou mesmo com o UNCPA de dialogar mais especificamente sobre agendas locais, né? Mas que eles possam, a partir desses documentos e dessas evidências, também encontrarem espaços de diálogo, evidências para posicionarem um pouco seus temas também localmente, né? E criar também uma sinergia nessas fronteiras, né? Criar uma sinergia entre essas juventudes que, de uma certa maneira, muitas vezes vão ficar nessas regiões de fronteira, também vão precisar, enfim, cooperar de alguma maneira entre elas, né? Quando trabalharem, quando estiverem com suas famílias, né? Aí nessas regiões, e ampliando, sim, esse sentimento de integração, esse sentimento de pertencimento a um conjunto um pouco maior de iniciativas que é o próprio Mercosul, né? Então, trazendo um pouco esse guarda-chuva de proteção um pouco mais ampla, né? E ampliando essas noções, né? De que a juventude, que é importante investir na juventude, é importante que essas juventudes sejam reconhecidas nos seus desafios, nas suas individualidades, e que passando um pouco dessa mensagem de que sim, nos importa trabalhar com esse público, com essa região de fronteira e com sempre esses elementos, né? Tendo as evidências, tendo essas mensagens claras de como abordar os temas, né? E trabalhando em conjunto, em sinergia com essas populações. Acho que isso é um pouco da principal importância do projeto e do futuro do projeto nesse sentido. Renan Xavier, chefe da comunicação do Instituto Social do Mercosul, muito obrigado e a gente se vê pronto então. Tá bom, obrigado, Richard, também. A gente fica à disposição aqui em Assunção e bem, muito obrigado.